vamos lá. O livro de Salmos, tá? Dessa Bíblia aqui, a Plenitude. Todo o livro de Salmos, ele fala sobre... Foi escrito por Davi, né? Nos seus momentos, Asaf, seus filhos. E tem como tema comunhão, adoração e louvor. E aí, se a gente for passar, assim, o início dos Salmos, todos eles, a maioria fala, assim, dai graças, dai louvor, salmos cânticos, né? Então, o que acontece? Nós vamos fazer do 91 ao 121. Como ele é muito extenso, ele é muito grande, eu peguei algumas partes, assim, que saltaram, só pra gente meditar, né? Salmo, ele é um livro que a gente pode estar lendo, assim, em voz alta, para que a gente venha viver ele, né? E logo no 91, ele fala assim: o que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então ele já começa falando sobre a gente confiar em Deus, né? Logo ele fala, né? Pois ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então o Senhor, ele vai nos livrar. Lá nos 91:7 ele fala assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É bem comum a gente ouvir isso, né? Mas o que significa isso? Significa que nós não seremos atingidos no sentido de cair. O que é cair? É sair da vontade de Deus. Só que isso só vai depender de nós, né? O Senhor é meu refúgio, fizesse do Altíssimo a tua morada. Ou seja, quando o Senhor, ele é refúgio da nossa alma, da nossa vida, a gente tem ele ali como morada. O que é morada? É proteção, né? Você já viu quando começa a chover que você fala assim, eu vou lá para casa, você tem o quê? Sua morada, seu esconderijo, né? E aí no 10 ele fala, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então essa é a confiança que nós precisamos ter, é a confiança no Senhor, é a confiança de que tudo que acontecer, pode acontecer ao derredor, mas nós não seremos atingidos, porque nós temos plena confiança de que o Senhor nos guarda. No 92 ele fala assim, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então ele está falando que é bom render graças, é bom falar com o Senhor, é bom louvar Ele, tanto de manhã quanto à noite, né? A gente precisa disso, a gente precisa, assim como o alimento, a comida, a gente precisa louvar, a gente precisa dar graças ao Senhor. No 95:1 ele fala, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque Deus, com o Senhor é Deus supremo e o Rei acima de todos os deuses. Então nós precisamos cantar ao Senhor, falar com Ele, conversar com Ele, né? No 95:6 ele fala, vinde, adoremos e prostremos de joelho diante do Senhor que nos criou. Assim como aquele outro vídeo que a gente fala sobre a oração, que às vezes é importante a gente parar tudo, a gente tem que orar, conversar com Deus durante o dia, mas parar e ter um momento com Deus de intimidade. Aqui no 95, versículo 6 fala, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. O Senhor pede para que nós tenhamos esse momento com Ele. O próprio Jesus, ele teve esse momento com o Senhor. No 97:10 ele fala assim, vós que amais o Senhor e detestais o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, livras da mão dos ímpios. 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dais louvor ao seu santo nome. Então a gente precisa estar dando louvor a Deus. Ali no 99:5 ele fala, exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos dos teus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocaram o nome,
chamava o Senhor e eles o ouviam. Então significa que se a gente clamar, se a gente parar, se a gente falar com Deus, assim como Moisés, Arão e Samuel, o Senhor também vai nos ouvir. Assim como foi naquela época, vai ser assim na nossa vida. No 100 ele fala, entrai, 104. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então nós precisamos ensinar isso de geração em geração. Logo depois no 101 ele fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Não há de ficar em casa o que usa de fraude, o que profecia, o que te profere mentiras não perecerá, não permanecerá, ante os meus olhos. Logo depois ele fala, no 103, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem fartas de bens da velhice, de sorte que a mocidade se renova como a águia. Então o que ele fala? Ele fala que é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos tira, é o Senhor que trata todas as enfermidades, então por isso a gente tem que adorar. Aí no 13, lá no 103:13, ele fala, como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então o Senhor conhece a nossa estrutura, ele sabe quem a gente é. Não adianta as pessoas fazerem igual agora, né, na internet, a pessoa, ela se demonstra ser quem ela é ou como ela é, mas o Senhor conhece o fundo do coração. O Senhor conhece a estrutura. No 105 ele fala assim, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos prodígios e os juízos dos seus lábios. Então o Senhor fala pra gente lembrar. No 106 ele fala, bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em seu tempo. Então nós temos que guardar. O Senhor vê todas as coisas. No 107 ele fala, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. No 107:28 ele fala, então na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Que tribulação que você tem vivido? Clama a Deus, chama por Ele, fala com Ele. O 111 ele fala, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, ou seja, onde quer que você esteja, rendei graças ao Senhor. Aqui ele fala que no 110:10 ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa respeito. Então esse respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas sábias têm temor ao Senhor, por isso são sábias, por isso se tornam sábias. No 112 fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. No 116 fala, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercam e angústias do inferno se apoderam de mim. Caí na tribulação e tristeza. Então, invoquei-me o nome do Senhor e o Senhor livra-me a alma. Não precisa nem explicar, né? É maravilhoso. No 119 ele é tão grande, mas ele traz algumas coisas que muito importante. Ali no 11 ele fala, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
nós precisamos guardar a palavra do Senhor. No 119:89 ele fala: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então a gente precisa aprender essa palavra aqui. No 119, 105 ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já viu que na escuridão você não precisa saber o que tem lá na frente, você precisa ver só aqui na frente? Isso que ele fala sobre a palavra do Senhor. É ela que nos orienta aqui. Quando a gente tá na estrada, tá tudo escuro, você não vê lá na frente, seu farol não ilumina até lá na frente, ele ilumina uma parte. Assim é com o Senhor na nossa vida. Luz, né? E o 121, que ele fala: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas. Que nós possamos adorá-lo todos os dias. Que nós possamos dar louvor a Deus, que nós possamos guardar a palavra dele no nosso coração, que nós possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Então, se existe alguma tristeza, alguma angústia, algo que está aí no seu coração, clame ao Senhor, chame ele, convide ele para estar junto com você. Não só hoje, mas todos os dias. É ele quem nos guarda. Deus abençoa.